Mas, Ale, você já pensou, já imaginou você conquistar as esferas do dragão? Quem nunca, Japa? Quem nunca pensou em reunir as esferas e ressuscitar aquela pessoa assim, sabe? Vamos reunir para ressuscitar um querido que se foi. Ou numa missão de pedir alguma coisa interessante também, né? Porque você reunir as esferas da dragão, você pode pedir qualquer coisa. Um pedido pra Shenlong. Olha aí, é isso. Hoje nós vamos falar de Akira Toriyama. Mas é isso, vamos falar do lendário, talvez o mais icônico, o mangaka que influenciou todos os mangakas depois dele. Chichikubo, Bleach, Naruto com o Mako... Como que é o nome do cara do Naruto? Kishimoto. Que às vezes é tão ruim que eu não lembro. Não, E para. Eiichiro Oda em One Piece. Cara, o que nos anos 80 e 90 Akira Toriyama fez em termos de história, conceitos e estabeleceu isso para as próximas gerações foi brincadeira, né? Influenciou muito. O Akira, ele rompe mesmo, assim, alguma coisa que era nichado. Você tinha alguma Uhum. coisa que saía ali do Oriente pra cá, tinha uma galera que curtia, mas, de fato, Dragon Ball é aquele que fura a bolha, vamos dizer assim. Sim. E quem nunca, né? Poxa, eu lembro que você falando aqui, Japa, eu lembro de assistir os episódios. Eu primeiro fui pro anime, depois fui pro mangá. Mas eu lembro de assistir os episódios no SBT. E eu lembro que não me pegou muito os episódios do Goku pequenininho, Sim. criança e tal. Mas eu já tava na época um pouquinho antes do seminário, quando começou a passar Dragon Ball Z, do Goku, a fase dele grande. Cara, aquele negócio é É muito bom, né? É irresistível. muito bom, é muito bom. Maravilhoso. E foi muito interessante ver esse movimento, porque o que o Akira Toriyama faz ali, então, quando a gente vai assistir Naruto, a gente vai assistir os outros animes depois, todas essas questões de, às vezes, até um tipo de comédia, ou até mesmo um tipo de protagonista, e até mesmo transformações que os personagens Verdade. passam, por exemplo, Naruto ter diversas transformações, evoluções e tal, isso tem muito do Dragon Ball. Como um paradigma de ter criado e começado isso. Então, se as pessoas geralmente conhecem anime no ocidente como os caras de cabelo estranho, né? Então sempre que tem uma evolução, muda o cabelo ou muda alguma coisa ali. Cara, Dragon Ball foi um dos pioneiros a começar a fazer isso e influenciar outros mangakas também a fazer. Tanto é que o Kishimoto, no testemunho que ele fez ali, da morte do Akira, Uhum. ele escreve, ó, eu achei muito legal isso. Tava comentando com você agora há pouco. Ele fala, olha, na universidade, quando eu estava estudando, os traços que eu comecei a fazer, as histórias que eu comecei a construir tiveram como cerne, como referência o que Dragon Ball as histórias que o Akira construía. Então, isso é muito legal. E é de fato, se você for pincelar esse tipo de jornada, a jornada do Naruto mesmo, dessas transformações pelas quais ele passa, de enfrentar os problemas ali e ter a coisa do personagem eu acho que é muito legal também, que é aquela perseverança que é indestrutível. Sim. Isso é muito legal. Sim. E tem muito, né? Dragon Ball, assim, em muitos aspectos, ele é um paradigma, eu acho. Porque, se você for olhar, o universo de Dragon Ball ele é bem único. É um universo avançado tecnologicamente, mas ainda tem dinossauros, é uma mescla de coisas. A gente tem um protagonista muito ingênuo, que às vezes é uma ingenuidade boa, às vezes é uma ingenuidade um pouco infantil demais em alguns aspectos, você pode até criticar isso, mas em toda essa jornada você tem assim muitos paradigmas, eu acho que são paradigmas mesmo que vão definindo como as próximas gerações de mangás e animes vão sendo construídas. Então você pega, por exemplo, a relação com o Mestre Kame e do próprio Goku, ou você pega a própria relação de amizade do Kuririn com o Goku. Cara, são paradigmas que ele estabelece ali. Que vontade de cantar aquela música do Kuririn. Ai, Qual que é a música do Kuririn, Ale? aquela. Eu não sei, eu não conheço. Não, que virou moda esse tempo atrás. Eu não lembro. Canta pra gente essa moda. Você sabe, canta aí pra nós aí, ó. Brisa, você. É, igual, virou sucesso o negócio. A cara do Japa. É. Frisa, você matou o Kuririn. Ah, lembrei. Frisa, por que você matou o Kuririn? Eu venci de novo. Alguma coisa assim. Esse agudo. Maravilhoso. Projeto Sola. Projeto Sola. É nóis. Andrade, por que você matou o Yamarino? Mas tem um fator que eu acho muito da hora e interessante em Dragon Ball que
possivelmente todos os animes depois, principalmente Naruto, a gente vai analisar e olhar, que ele estabelece muito forte, que é a do rival, que ele é inimigo da perspectiva do rival, mas para o protagonista ele não é o seu inimigo. Boa. Porque o Vegeta e o Goku, eles têm essa relação. Sim. O Vegeta sempre enxerga o Goku como um grande inimigo, um grande ser a ser superado, mas o Goku para com o Vegeta, ele não sente isso. Pelo contrário, tem cenas, inclusive, que o Goku incentiva o Vegeta a crescer, a evoluir, etc. E o mesmo a gente percebe, a gente vai assistir Naruto. Que pro Sasuke o Naruto é um inimigo, alguém que ele não quer perto, e o Naruto continua ali na sua amizade, na sua intenção. Você cria praticamente dois protagonistas, vamos dizer assim. Sim. Né? Dois personagens muito fortes, que são antagônicos, né? Eles são antagônicos com projetos são diferentes, então essa comparação é muito boa. Goku e Vegeta, Sasuke e Naruto, acho que tem muito a ver. Outra coisa que é interessante também, o pessoal no Kishimoto critica muito o Kishimoto no Jutsu, né? Que é Sim. Lá, que é o discurso do Naruto. Sim. Né? Então, mas se você reparar, Dragon Ball Z vai ter uma coisa muito interessante, que é o Piccolo, o Majin Buu e... quem é? O Piccolo, Majin Buu, o Vegeta... Todos eles têm a mesma característica. Eles são apresentados no primeiro momento como vilões. São os vilões daquela fase, daquela saga, daquele negócio ali. E depois eles passam pro lado da equipe, né? Eles passam a ser protagonistas do bem também, anti-heróis e tudo mais. Mas eles mudam de lado por causa do Goku, por causa do discurso, alguma coisa assim. E isso acontece muito também em Naruto. A saga do Naruto, porque você pega essa saga principal, da história principal ali, você tem personagens também que são importantes, que eram vilões, são apresentados como vilões e que depois passam pro lado do bem. E isso com certeza, se você pegar lá a nota de rodapé do Kishimoto, tá lá. A ponta. Inclusive o Piccolo é padrasto, né, do Gohan, né? Que a roupa que o Gohan usa é do Piccolo. Porque o Goku, embora um ótimo protagonista, é um péssimo pai. Pai ausente. O que Naruto também virou depois, né? Precisamos ressaltar aqui, Boruto é quase um Gohan ali, porque não, o Naruto se torna um pai ausente. Mas de passagem que Boruto é uma porcaria, tá, gente? Essa é a minha opinião, fica aí. Fica no ar. Você gosta de Boruto? Voltemos aqui. E o final de Naruto também, né, gente? A gente precisa deixar claro. Vamos aqui. Você não falou, fala de One Piece aí, mas perfeito. O final de Naruto é bom. O final é mais ou menos, mas. Tá. Mas isso é um negócio até interessante, como a gente para olhar até mesmo como o mercado de mangás e o mercado dos animes e tal foi influenciado dessa forma, mas também influenciou muito a obra. E aí a gente pode olhar tanto nos casos de... A gente tá falando aqui principalmente de Dragon Ball e Naruto, que é as obras que a gente mais conhece aqui. Mas como eles influenciaram o mercado. Então, por exemplo, Naruto também teve uma grande influência no mercado. Hoje em dia, se você vê um trio de alunos e um mestre de cabelo branco, como é Jujutsu Kaisen, isso é, obviamente, referência a Naruto, etc. Acontece muito. Mas o mercado também influencia muito, porque se para analisar a própria jornada de Dragon Ball, o Akira queria terminar o Dragon Ball antes de ir pro Z, antes de fazer o Goku crescer. Ele queria contar outras histórias, mas aí grana, né, dinheiro, muita coisa aconteceram. Virou, né? E ele então cresce, Goku começa a desenvolver uma outra história. E a mesma coisa acontece com Kishimoto mesmo também. Até isso aí que você tá falando aí é canônico, porque você tem ali, ele por conta disso, ele acaba fazendo lá o Z, que é a saga do Freeza, que é maravilhosa. Sim. Inclusive o Freeza também virou depois pro lado do bem, porque eles agora, na última saga que é o Kai, ele junta lá no time 7, lá pra defender o universo 7, se eu não me engano. Mas o que acontece ali? É sempre essa... Eu esqueci que... O que você tá falando aí que eu esqueci? Agora é do universo, cara. Então você tem ali o Akira, ele constrói ali toda a argumentação dele, e aí ele pensou em desistir, porque ele vem até o Z, faz lá o Freeza, a saga Freeza, que é uma saga muito legal, e aí o que acontece? Ele desiste. Só que esse negócio tinha gerado dinheiro, já tem um universo de gente no entorno, já tem muita gente dependendo disso, aí o que eles fazem? O Akira se recolhe, se retira, ele fala, não quero mais mexer, vou para outros projetos. Aí eles fazem um GT. O GT, de certa forma, que é o Dragon Ball GT, que tem aquela abertura que todo mundo gosta, né, e tal, vamos conquistar as esferas do dragão, mas o GT, depois ele virou até apócrifo, né, ele é considerado não oficial. Por quê? Porque o Akira, foi a fase que o Akira estava fora.
E eles fizeram toda a saga do GT, Sim. aquelas 3 fases. Eu confesso que eu não gostei muito, mas acompanhei tudo. Mas tem a melhor abertura de todos os tempos de Dragon A Ball. melhor abertura é a deles, isso sem sombra de dúvida. Dragon Ball GT. Seu sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você, que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Me dê a mão, a magia nos espera. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Mas é uma fase toda sem o Akira. Sim. Depois passa um tempo e aí eles convencem, como você falou, a questão do dinheiro faz o cara voltar. A mesma coisa aconteceu com o Kishimoto. Ele larga agora no Boruto e aí ele vai um bom tempo Boruto sem Kishimoto, até que agora o Kishimoto fala assim, Até não, que eles agora matam volta. a Kyuubi e aí o isso. Kishimoto E o que o Kishimoto fez? ressuscitou a Fez Kyuubi. a Kyuubi renascer. Aí é muita... Lógico. Aí é muita Mas sacanagem. lógico que o cara vai fazer É isso, muita falta de porque sacanagem. Mataram o personagem dele e falou assim, o quê? Vou fazer ela renascer, pô. É, viu? One Piece ainda continua intacto, né? Ninguém mexe. E Akira Toriyama não foi somente muito popular e importante no meio dos animes e mangás, mas também no meio dos videogames. Provavelmente você não conhece, mas no Japão existe uma saga de RPG que é extremamente popular, conhecida como Dragon Quest. E na época que eu morei no Japão, inclusive, cheguei a jogar pra Nintendo DS, assim, era impressionante, era muito legal. É responsável pela arte, é responsável por muitas coisas. E nos anos 90, foi responsável pelo talvez melhor jogo de viagem no tempo já criado, e o cara responsável aqui dizendo pela arte, de Chrono Trigger. Sério? Chrono Trigger, se você olhar as artes promocionais, os character design, né, o design dos personagens ali, foi feito pelo Akira Toriyama, é um dos jogos, assim, excelentes. Então ele é um cara que, quando você para pra analisar a história e analisar os feitos, o que ele fez, ele é um cara extremamente importante. Fez obras, assim, inimagináveis. Antes de Dragon Ball mesmo, tem até outros mangás dele, que inclusive são publicados em português, como o Dr. Slump, que é um mangazinho de comédia também, que é um mangá antes de Dragon Ball, que ele lançava, muito popular também. Então, assim, não tem como você falar, e aí é uma daquelas pedras de tropeço da cultura oriental, de falar de cultura oriental, falar dos universos de mangás e animes, sem você passar por Akira Toriyama. Porque o cara simplesmente, na virada da década, definiu o que seria os mangás, ou as estruturas mesmo de contação de história, pelos próximos anos, assim. O cara é realmente impressionante. Inclusive, tem um livro, é um mangá, ele lançou um mangá, que é um mangá sobre como fazer mangá. Eu lembro que você me falou alguma coisa sobre E ele conta, traços, diferente mangá, de traço, ele explica sobre a disposição de quadros. Então, assim, realmente, no Japão eles têm a mania e o tratado, né? O jeito de tratar os mangakas como sensei, né? Sim. Os mestres. E realmente, neste caso aqui, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores e melhores mestres da história dos mangás. Tanto que agora, quando ele morre recentemente, gera uma enorme comoção ali. E o próprio Eiichiro Oda também escreve, né? Todos escreveram ali meio que um tabloidezinho, um periódicozinho na revista. E o Eiichiro Oda também fala que, pô, passei a minha infância lendo
passei a minha infância acompanhando. E no escritório, ele tem lá o primeiro autógrafo do Akira Toriyama em cima da estante dele, sempre que ele vai trabalhar para poder fazer o One Piece. Então, se a gente pode dizer que existe One Piece por causa de Akira Toriyama. A melhor obra de todos os tempos existe por causa de Akira Toriyama. Eu sempre fico impressionado com essa habilidade do ser humano, né? Eu gosto muito dessa perspectiva, Japa, assim, de... A gente não sabe a extensão daquilo que a gente vai fazer. Sem sombra de dúvida, o Akira não sabia a extensão daquilo que ele iria fazer. Mas olha, a gente comentando aqui, você comentando esses detalhes, quando você se propõe a fazer algo com profundidade, aquilo que você ama, porque é algo que ele amava, Sim. o traço, contar histórias, você estava falando, eu estava pensando aqui, o tanto de momento da cultura pop que Dragon Ball Z está envolvido, por exemplo, o pessoal da cultura de uma forma geral, né? Porque eu já sou mais antigo, né, gente? Mas eu estava estudando em 2001, quando teve os atentados das Torres Gêmeas. Mas o que é o meme aqui no Brasil dos atentados das Torres Gêmeas? Que tava passando o Dragon Ball Z na TV, que foi interrompido pelo plantão para avisar que tinha acontecido o atentado. E todo mundo tem essa memória, só que é uma memória falsa, porque na verdade não tava passando Dragon Ball. Mas o desenho tava tão em evidência naquela época, que passava ali na TV Globinho, todo mundo parava para assistir Dragon Ball Z e fica essa marca. E aí o que eu tô colocando é justamente isso. Como que... Olha, eu tava pensando aqui em mim, cara, eu comecei a ler mangá, porque eu comecei a gostar de anime, por causa de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Então, assim, é engraçado entrar nesse mundo e perceber que alguém te influenciou de maneira tão profunda, e aí, assim, eu fui pro Naruto, e o tanto de construção que eu fiz a partir de Naruto na minha mente, de conexões e tudo mais, mas isso sou eu aqui, pequenininho. Imagina esses caras que de repente escolheram ser contadores de histórias, de ser desenhistas, de repente ingressar nesse mundo porque alguém foi pioneiro e foi corajoso. E aí, uma coisa que você está falando aí também que me mexe, que, sabe, é um negócio que sabe, me alegra muito, é essa habilidade do ser humano, que a gente já conversou sobre isso também, Japa, que é de ser, dentro desse atributo que Deus comunicou, que é a criação, a gente criar. É fantástico, cara. O cara criar uma história, o cara desenvolver uma história, desenvolver personagens. E os personagens são muito bons, Japa. É muito rico o universo de Dragon Ball. Sim. A forma como ele cria esses personagens. E um cara manifestar essa habilidade, tô fazendo com profundidade aquilo que eu amo, e como isso reverbera, e como a gente reverberou, o negócio reverberou tanto que Peregrino do Alvorada está aqui falando sobre Akira Toriyama. E leva outros a criarem, né? Eu acho que esse é talvez um dos movimentos de criação que eu acho mais impressionantes. Que não é só da gente ver algo, gostarmos e sermos tocados, mas de que em algum ponto, em alguém, aquilo vai levar a pessoa a olhar e falar assim, eu gostaria de poder criar algo que cause isso nas pessoas como essa obra me causou. Eu acho que quando chega nesse ponto, assim... Você conseguiu atingir E aí é um negócio, talvez não seja nenhum mérito seu, é só o poder que aquela sua história, e que as histórias, no caso, têm de mexerem e levarem outras pessoas a tomarem uma certa atitude. O artista em si, né, o Akira, talvez ele nunca imaginou ou pensou na possibilidade de um dia de trabalho. Porque pra ele era isso, era um dia de trabalho normal. Mas de que aquilo de alguma forma iria levar outros, como Kishimoto, Eiichiro Oda, Chichikubo e inúmeros outros mangakas a escreverem, desenharem suas histórias e gerarem o mesmo sentimento em uma outra geração de outras pessoas. Então, assim, se o que podemos fazer mediante tudo isso é talvez e somente agradecer a Deus. Sim. Porque ele permitiu que alguém no Japão, e alguém talvez não, provavelmente não chegou a conhecê-lo. Sim. Ou se conheceu, recusou, não sei. Mas que ainda assim Deus permitiu que ele criasse uma obra boa e que tocasse e influenciasse milhares de pessoas. Isso é magnífico. E assim, você falou bem demais. E aí você tava falando aí, eu fico pensando, cara, eu acho que é duas coisas assim no Akira que me chamam a atenção, que é, eu acho que tem um cerne ali que a gente consegue identificar nele. Eu acho que ele nunca... Penso eu, pode ser que tenha se perdido no caminharei, eu quero impressionar as pessoas, mas eu acho que não é essa a motivação primeira dele. Sim. Mas eu acho que a motivação primeira dele é fazer algo que eu amo. E fazer bem feito aquilo que eu amo. E que é muito disso, né? Porque você falou assim, já pensou você fazer alguma coisa que inspira os outros? E a gente, por exemplo,
Vamos supor que alguém assista o Peregrino e fala assim, cara, eu quero montar um canal também de Geek Gospel. E a gente acaba vendo muito essas pessoas olham pra gente. Mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é a gente fazer um negócio que a gente gosta. Sim. A gente gosta de fazer isso aqui. Aí, de repente, alguém fala assim, cara, o que esses caras estão fazendo aí, eu quero fazer também. E é muito legal essa coisa de a gente, de fato, participar dessa rede de sermos inspirados por pessoas e sermos também inspiradores, mas não como foco. Porque eu acho que quando a pessoa fala assim, não, eu quero, aí eu acho que perde. Perde um pouco a autenticidade, né? É isso, peregrinos. Embora tenha muitas coisas ruins em Dragon Ball, como aquele momento em que a sua mãe entrava na sala e estava acontecendo gritos infames em direção a Mr. Satan. A abertura que aparece lá, um 666. Ai, já vou falar cada coisa. Ainda assim, há muitas coisas boas. E há um universo... Cara, você falou aí do Sr. Satan. Tinha... Porque é o personagem que chama Sr. Satan e ficava o pessoal gritando. É porque ele é um mentiroso. Que o melhor é isso. É a hora que a mãe passa. Exatamente. Que sério. No torneio, todo o público ali gritando, Satan, Satan. Eu lembro disso, uma vez minha mãe... Eu não vou falar que isso aconteceu comigo, porque no Japão não tinha essas coisas. Mas com os meus primos aconteceu. A sociedade gritando. Com os meus primos aconteceu. E aí eu sei que você passou bons perrengues, mas olha só, que memória boa. Você lembrar da sua adolescência, lembrar de Dragon Ball e lembrar disso. Não vamos lembrar de coisa boa, vamos lembrar do famoso Kamehameha. Ou da Genkidama. Todo mundo com o bracinho levantado aqui, olha. Parecia um culto de domingo. Todo mundo aqui, ó. Levanta a mão aí também, peregrino. E o Ale Valeu. acabou de levantar. Tchau.